7. Nós vamos continuar na nossa leitura. João capítulo 7, a partir do versículo 14. Existe uma palavra-chave na era de hoje. No mundo atual, parece que a palavra-chave, principalmente para as novas gerações, se chama autenticidade. É a era da autenticidade. É a era onde nós buscamos não imitar. É a era onde nós buscamos ser genuinamente únicos. É a era onde é proibido imitar. E aqui, então, quando nós chegamos nisso, nós percebemos que ser autêntico se tornou um ideal absoluto. Ser autêntico hoje é quase como ser salvo, é uma promessa de redenção. Mas o que significa ser autêntico? Será que significa ter a sua verdade? Ter as suas opiniões e expressá-las sem se preocupar com as pessoas que ouvem ou sem se preocupar com o que as outras pessoas entendem por verdade ou se elas concordam ou não com você? Será que significa ser você mesmo? Se aceitar as suas falhas, mas também aceitar as suas qualidades? Será que significa viver de acordo com o que você sente? Será que significa tornar o que você sente como verdade para a sua vida? Eu não sei bem definir, mas eu sei que hoje alguém ser espontâneo, alguém ser autêntico, parece que vale mais do que alguém que o fato é verdadeiro. É preferível que você viva a sua verdade do que uma verdade absoluta. Mas a pergunta é, será que isso basta? Será que basta ser autêntico? Será que basta viver sobre o que queremos? Viver sob a ótica dos nossos próprios desejos, vontades? Viver sobre o nosso próprio coração que nos leva como uma tempestade, como os ventos para lá e para cá? Será que de fato é para isso que nós fomos criados? Nós vivemos num tempo onde a verdade parece ter sido trocada pela impressão da verdade. Num tempo onde especialistas perdem espaços no debate público para influenciadores. Pessoas que aparentam ser. Cheguei a ouvir há um tempo atrás que se você quiser se tornar alguma coisa, antes você precisa fingir ser esta coisa. Então, se eu quiser ter muito dinheiro, eu preciso antes comprar roupas caras, porque isso vai mudar o meu mindset. Olha, tá tão povoado isso que vocês repetiram, é uma benção. Será que a Bíblia nos mostra isso? Será que esse é o objetivo da fé cristã? Ser uma fé autêntica? Essa não é uma pergunta atual. Nós vamos ver que o texto lida com isso o tempo inteiro. No texto de hoje, nós vamos ter um choque de autoridade. A autoridade que vem de Deus e a autoridade que vem dos homens. A autoridade que aparenta e a autoridade que de fato o é. Quando essas duas se encontram, uma precisa abrir espaço para que a outra cresça. E nós vamos ver como isso pode ser libertador para as nossas vidas. Vamos ouvir a voz do Senhor, então, a partir de uma leitura do versículo 14 em diante, onde vai nos mostrar onde a verdade é trocada pela impressão e pela aparência da verdade. João capítulo 7, versículo 14. Ouça com atenção a palavra de Deus que diz o seguinte: quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que este pode ser letrado, se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e vocês todos ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão,
Se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, porque ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que ele vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde será que ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir à diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? Que significa isto que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Meus queridos, vamos relembrar o cenário de onde está acontecendo toda essa leitura. Se você se lembra, no nosso sermão passado, no domingo passado, nós percebemos que Jesus agora está a caminho da festa dos tabernáculos. Uma festa regada de símbolos do povo judeu. Todos eles, onde quer que estejam, se dirigem para Jerusalém. Em Jerusalém e seus arredores, eles armam tendas, as quais eles vão dormir por uma semana. Existe ali nos pátios espaço para que os mestres da lei, os escribas, os fariseus, até mesmo a classe dos sacerdotes, pudesse ler a Torá e interpretar para todo o povo, interpretar segundo a sua leitura, interpretar segundo o seu entendimento. De fato, existiam luzes que eram espalhadas tanto pelas tendas, quanto por toda Jerusalém e o pátio do templo. Também no pátio do templo era derramada água, para que de fato as pessoas percebessem o próprio Deus como sendo o purificador através daquelas águas. Uma festa regada de simbolismos. E Jesus se coloca ali, então, para ensinar. Perceba então que quando Jesus se coloca para ensinar, ele entra em conflito com os líderes religiosos. Eles também estão ali para ensinar. Eles também têm algo a dizer. Eles também têm uma interpretação da lei. Eles também têm uma doutrina. Mas, ao mesmo tempo, Jesus revela uma autoridade que não é dele. E Jesus revela uma autoridade que eles nunca viram e muito menos têm. E aí existe o conflito de todo esse texto. E essa retórica indo de lá para cá acontece justamente nesse contexto de uma crise de autoridade. Quem é esse homem? Por que ele está falando isso? A resposta de Jesus é enfática. Eu não busco a glória de mim mesmo. Vocês, por outro lado, parecem que buscam apenas a glória de vocês. Esse trecho que nós acabamos de ler, então, demonstra que, de fato, há e é necessário que haja julgamento, no sentido de discernir
o que é a verdade do que é a mentira. Nesse contexto da palavra de Deus, nós vemos uma primeira verdade importante aqui, no meio dessa festa dos tabernáculos. Nós vemos que quando Jesus para ensinar a palavra de Deus, a verdade é que o ensino de Jesus confronta a autoridade daquela época. Jesus sobe ao templo e ele chega no momento, no meio da festa. Jesus não chegou escondido, como alguns pensam. Na perícope passada, nós vimos Jesus dizendo: ainda não é hora de eu subir, subam vocês. Isso não queria dizer que Jesus estava enganando, é que Jesus sabia a hora exata de chegar. Jesus não sobe escondido, ele não está procurando fugir de conflito, ele apenas sabe a hora certa de chegar. E quando ele chega no meio da festa, ele se coloca a ensinar. E como eu já disse para vocês, esse não é um contexto exclusivo e esse não é um contexto revolucionário. Se você conseguir imaginar na sua cabeça aí o pátio dos gentios do templo do rei Herodes, você vai perceber que existiam vários lugares onde pregadores, interpretadores da lei, mestres da lei, escribas, fariseus, saduceus, se colocavam a ler a Torá durante todo o dia, em intervalos determinados, e não só ler a Torá, mas eles interpretavam para o povo. Existiam pessoas ali em Jerusalém que talvez nunca tinham ouvido uma leitura e uma interpretação de um sacerdote. E eles estavam ali agora, o sacerdote podia ler, interpretar. E ali, naquela multidão de vozes, Jesus se coloca também como alguém que tem algo a ensinar. Por isso que o texto diz, quando a festa estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. O que espanta aqui não é Jesus ensinando. O que espanta aqui não é a palavra, não é o local, não é o momento, não é a ousadia. O que espanta aqui é a autoridade em ensinar. A pergunta não é por que esse homem está ensinando. A pergunta é com que autoridade esse homem está ensinando. É importante perceber porque a autoridade de Jesus não estava vinculada a nada do que eles conheciam. Dentro do panorama judeu, um jovem judeu estudava até os 14 anos a Torá. E aqueles que se dedicavam mais, aqueles que tinham talvez as maiores notas e o maior conhecimento da Torá, eles eram selecionados pelos rabinos da época para serem os seus discípulos e prosseguirem com os estudos. Então até os 14 anos todos estudavam. Depois, se você foi aquele aluno ali, meio de tabela, você ia talvez seguir a profissão do seu pai. Se você não conseguiu decorar a Torá muito bem, você ia talvez trabalhar com a sua família, você ia para sua casa, você já cumpriu a função. Mas os melhores eram recrutados para serem discípulos dos rabinos, a futura classe religiosa de Israel. Jesus não é de nenhuma classe religiosa. Jesus não frequentou uma escola rabínica depois, Jesus não se tornou discípulo de um dos grandes da época. Com que autoridade Jesus fala isso? Jesus não era sacerdote do templo, não era um escriba, e por mais que fosse chamado de mestre por muitos, ele não obtinha esse título na plena função em Israel. A questão principal é que Jesus não repete a fórmula dos judeus, e Jesus de fato fala como uma autoridade que vem do céu. É como se o Pai falasse pela boca de Cristo. E isso desarma completamente aqueles homens. Eles chegam a perguntar então, como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Da onde esse menino vem? O que está acontecendo? Por que ele fala com essa autoridade? Percebeu o problema? Eles não estão admirados com o ensino de Jesus. Eles estão incomodados com o ensino de Jesus. Eles não estão querendo se tornar discípulos de Jesus de forma alguma. Eles estão querendo calar este falador. Jesus incomoda as estruturas. Jesus não passa pelo protocolo. Jesus não tem diploma, não tem um selo de aprovação deles. Mas Jesus tem autoridade que nenhum deles tem. Essa é uma das coisas mais desconfortáveis
do ministério de Jesus. Ele é um mestre que não se adapta ao que nós esperamos que ele faça. Ele é incontrolável. Você não consegue colocar Jesus dentro da sua caixinha da religiosidade. Você não consegue fazer Jesus a sua imagem e semelhança. Você pode até se incomodar com ele, como muitos se incomodam. Você pode tentar ignorá-lo, mas é impossível ficar neutro quando a palavra dele é dita. Quando ele fala, ou o coração arde dentro de você, ou o coração se incomoda. E as perguntas sobre a autoridade começam a vir. Ou ele atrai, ou ele repele. Não é possível ser imune às palavras de Jesus. E ninguém ali naquela festa dos tabernáculos estava sendo imune às palavras do Mestre. O teólogo e escritor irlandês C.S. Lewis, uma vez, propôs um trilema em um dos seus livros mais famosos, falando sobre as várias respostas que podem ser dadas à verdade de quem Jesus diz ser. Jesus diz ser o Filho do Deus vivo, um com o Pai, eterno, todo-poderoso. Bom, existem algumas respostas para isso, diz Lewis. Ele diz que a primeira resposta é a rejeição, respondendo que Jesus é um mentiroso. Essa resposta é muito comum. Essa resposta é o nosso coração dizendo, não é possível que isso seja verdade, então eu quero negá-lo. Então, se Jesus não é quem ele diz ser, ele é um mentiroso. E como todo bom mentiroso, ele merece ser refutado e negado com todas as minhas forças. Essa é uma resposta extremamente comum ao discurso de Jesus. Mas existe uma outra resposta também tão comum quanto, que é dizer o seguinte, não, Jesus não fez por mal, Jesus não é um mentiroso, ele é apenas um lunático. Jesus tem boas palavras, Jesus ensinava o bem, ele era um homem bom, Jesus era um bom judeu, um bom rabino. Nós que talvez entendemos errado, ou ele que em algum momento do ministério dele se perdeu no próprio personagem e se confundiu achando que era o Filho de Deus. Ao contrário de negá-lo, eu quero apenas ignorá-lo. Eu quero apenas tratá-lo como ele é. Ele é um lunático. Então eu devo apenas me afastar dele. Mas a terceira resposta que Lewis propõe, a verdade dita de que Jesus é o Filho de Deus é: e se ele estiver falando a verdade? E se de fato ele for o Filho de Deus? Então ele merece ser crido, adorado e obedecido em cada uma das suas palavras. Não tem como ser neutro, não tem como não tomar partido. Não tomar partido é tomar partido. A questão principal é que as palavras de Jesus causam um choque. Sabe por quê? Porque esse ensino de Jesus que confronta não visa agradar o ser humano, afofar o ego, dar aquele aconchego no coração. Jesus não é um coach. Jesus não está tentando vender um produto. Jesus não está tentando vender uma imersão para ser uma pessoa melhor. Jesus não está tentando vender um processo de 5 passos para você fazer alguma coisa. Jesus não está preocupado com isso. Então ele pode ir na raiz da ferida. Jesus não está preocupado com a sua autopromoção. É por isso que ele fala, o ensino que eu estou ensinando não é meu. É dele, é de quem me enviou. Não é um ensino meu. Isso muda tudo. Jesus não está oferecendo uma opinião pessoal sobre Deus. Ele está dizendo, eu nem estou falando por mim mesmo. Eu estou falando o que ele me mandou. Isso é muito sério. E essa verdade continua sendo séria até hoje, porque muitas pessoas hoje continuam negando e rejeitando essa verdade. Não porque ela é obscura, não porque ela é difícil de entender, porque ela é absurdamente simples. É porque ela é difícil de aceitar. Ela não é obscura, ela é clara demais. E muita claridade incomoda. Ela não é difícil de entender, gente. Você não precisa de anos e anos para entender o Evangelho. Ela é difícil de aplicar. Ela é difícil de viver.
Porque o evangelho primeiro fere a nossa alma, fere o nosso coração, fere o nosso intelecto, nos fere de todas as formas, mostrando o seguinte: vocês não têm capacidade. Então Deus me enviou, vocês não tinham como se salvar, então o Pai me enviou para salvá-los. Esse ensino te fere, te joga no chão, mas ele te joga no chão para depois te estender a mão, te levantar um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Mas a realidade não funciona bem assim. As pessoas continuam rejeitando, as pessoas continuam tratando-o como mentiroso, as pessoas continuam questionando a sua autoridade, as pessoas continuam o chamando de lunático. Essas respostas não ficaram presas às palavras da Escritura. Essas respostas estão entre nós, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos. Você percebe, então? Não é um problema de falta de entendimento. É um problema de falta de submissão. Não se engane, não é que as pessoas não entenderam o Evangelho. É que o Evangelho é um escândalo. E como todo bom escândalo, ele fere. Como todo bom escândalo, ele ordena que façamos. Ele ordena que abramos mãos de coisas que para nós são muito caras. Mas a questão é que ele não ordena que nós possamos entender para amá-lo. Ele diz o seguinte: olha, chegue-se a mim. Eu sou simples. Eu sou manso. Eu sou humilde. E você encontrará descanso para a sua alma. Jesus não coloca um processo seletivo para aqueles que querem se achegar à verdade. Jesus não escolhe os melhores com maiores QIs para que possam de fato integrar o seu reino. Mas Jesus diz: aqueles que se chegarem a mim, estes sim receberão o entendimento de quem eu sou, receberão a explicação de todas as coisas e receberão principalmente a cura para o que o próprio Evangelho feriu. Essa é a realidade assustadora, meus queridos. Você pode frequentar a igreja, você pode fazer parte do hall de membros de uma igreja, você pode ser conhecido pelos irmãos, você pode vir dominicalmente à casa de Deus, você pode se vestir como cristão, andar como cristão, falar como cristão, cheirar como cristão e não ser cristão, porque o Evangelho não trata de aparência. O Evangelho trata de coração. As palavras de Deus não buscam a própria glória. As palavras de Jesus não buscam a própria glória. Buscam a glória do Pai. Ela não busca uma aparência de perfeição. Ela busca um coração contrito. E é essa a raiz do falso ensino, é essa a raiz do falso culto, é essa a raiz do falso evangelho, quando ele começa a focar nas aparências, quando ele começa a te dizer que você precisa começar a parecer uma coisa que você não é, você precisa começar a dizer que sente uma coisa que você não sente, você precisa começar a manipular as coisas para que as coisas funcionem finalmente como você quer que funcione. Essa é a raiz de um falso evangelho, quando ele tenta manipular de fora para dentro. Quando as palavras de Cristo entram em nosso coração, rasgam a nossa alma e não conseguem se conter e exalam para fora em atitudes de amor e de devoção. Você quer perceber se nesse mar de vozes que temos hoje em dia, o ensino é falso? Procure para quem está sendo dada a glória. Quem está sendo adorado? É o pastor que está sendo adorado como um homem de Deus? É a igreja que está sendo adorada como o céu na terra? Ou é Cristo que está sendo adorado como o único e suficiente Salvador da sua vida? Essa mudança está vindo de dentro para fora? Ou essa mudança está sendo tentado ser forçada de fora para dentro? Você ouve Cristo, você aprende dele, você se achega a ele, você ama ele? Ou você recebe informações sobre o Evangelho? Assim como um curso de graduação. O que você faz com a informação que você recebe domingo após domingo?
O que o evangelho que você ouve muda na sua vida, semana após semana? É isso que Jesus está dizendo. A diferença do meu ensino é que o meu ensino te fere de dentro para fora. O meu ensino não foca nas aparências. O meu ensino foca na realidade do coração. E só eu posso fazer isso, porque eu tenho autoridade do Pai para isso. Sim, o ensino de Jesus confronta frontalmente o ensino do mundo. Mas o que nós vemos também é um julgamento que revela. Depois disso, Jesus levanta a voz e parece mudar de assunto, mas você vai perceber comigo que ele não muda de assunto, ele só está trazendo um novo argumento para a discussão. Ele está dizendo o seguinte, no versículo 19, não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Que palavra pesada. E sabe por que Jesus pode falar essa palavra pesada? Porque Jesus não está falando para gentios. Jesus não está falando para os romanos. Jesus não está falando para pessoas que nunca ouviram falar da lei. Jesus está falando para os judeus. Para aqueles que julgavam deter a lei. Sim, os judeus receberam a lei. Os judeus estudavam a lei, os judeus escreviam a lei, os judeus copiavam a lei, os judeus recitavam a lei, os judeus cuidavam da lei, eles guardavam a lei, mas eles queriam matar o dono da lei. Jesus, nesse momento, ele sofreu 2 julgamentos importantes de 2 grupos de pessoas diferentes. O primeiro julgamento que nós podemos ver é o julgamento da multidão cega. Esse homem tem demônio. Por que você está falando que alguém está querendo te matar? Está com síndrome do perseguido, rapaz? Teoria da conspiração? Demônio. Lunático. Se perdeu no personagem. Veja só. Ele fala palavras boas. É gostoso ouvir esse homem falar. Mas ele deve ter demônio, porque ele está falando que as pessoas estão tentando matá-lo. Jesus olha para eles, para aquele povo que o estava julgando, e ele devolve o julgamento. Da mesma forma, os religiosos também julgam Jesus. Eles não são tão mansos no julgamento. Eles dizem o seguinte: esse homem é um mentiroso, esse homem é um pecador, esse homem merece ser calado, esse homem merece ser banido, esse homem não merece ser ouvido. Você lembra do trilema de Lewis? O mentiroso e o lunático. Jesus sofre esses 2 julgamentos publicamente. Mas quando ele começa a expor e começa a, de fato, fazer o que o seu ensino faz, que é julgar, ele devolve para a multidão e para o grupo religioso o mesmo problema que eles colocaram. O problema de pessoas que estão alienadas da verdade, ou pessoas que estão deliberadamente vivendo na mentira. Expondo a cegueira da multidão, ele fala: olha, eu realizei uma coisa entre vocês, só uma coisa, e vocês estão tentando me matar. Do que Jesus estava falando aqui? Você se lembra? Da cura daquele homem à beira do tanque de Betesda. Vira algumas páginas da Bíblia aí. Volte a alguns capítulos de João e você vai ver que essa cura se dá no sábado. Então Jesus julga a multidão dizendo: vocês estão fazendo um julgamento sem lembrar do que está acontecendo. Vocês estão fazendo um julgamento sem entender. Talvez muitos de vocês não estavam aqui em Jerusalém. Vocês não sabem de tudo que aconteceu aqui. E então vocês estão querendo julgar de maneira injusta. Vocês estão querendo julgar no calor do momento. Vocês estão querendo me julgar sem ter todas as peças do quebra-cabeça. Vocês estão me julgando injustamente. Vocês não são capazes de fazer um julgamento correto. Expondo a hipocrisia dos líderes religiosos, ele também devolve o julgamento dizendo o seguinte: espera aí, deixa eu falar com vocês também. Vocês estão me julgando pecador porque eu curei um homem no sábado?
vocês circuncidam uma criança no sábado? Então veja, tudo bem quebrar uma lei para que a outra não seja quebrada? A proteção e a guarda do sábado e a circuncisão, ambas são leis. Então, tudo bem quebrar o sábado para que outra lei seja cumprida, mas não está tudo bem fazer com que esse sábado seja um dia de cura. Tudo bem fazer com que no sábado uma criança entre em aliança, mas não está tudo bem fazer com que no sábado um homem seja curado. Jesus devolve a hipocrisia deles dizendo o seguinte: vocês estão sendo hipócritas. Vocês coam o mosquito. Vocês estão preocupados com o mínimo. E vocês estão engolindo um camelo. É nesse momento, é nessa situação, que Jesus demonstra para nós que no meio da hipocrisia, ou no meio do ensino falso, uma realidade aflora. A religião pode matar, gente. Uma religião falsa e ausente do evangelho verdadeiro pode matar. Pode matar fisicamente. Pode matar espiritualmente. Por quê? Porque ela não está associada à verdade que cura. De repente, você pode estar se reunindo e enchendo a sua cabeça de uma doutrina que vai te matar de dentro para fora. Uma doutrina que vai acabar com a tua devoção. Uma doutrina que vai acabar com a tua vida espiritual. E aqui eu preciso abrir o leque e dizer: doutrina não é somente passada na igreja. Existem falsas doutrinas sendo passadas o tempo inteiro para nós. Nas redes sociais existem falsas doutrinas, falsas formas de viver a vida, falsas ilusões de que, olha, é assim que você deve fazer. Falsos caminhos para se chegar ao Pai. Falsas verdades, meias verdades, inverdades. Na sua roda de amigos pode ter uma pessoa te manipulando e te influenciando com uma falsa doutrina. Na sua família, na sua casa. E até mesmo no seu próprio coração, alheio à graça de Deus, pode estar querendo te matar com uma falsa doutrina. É por isso que Jesus diz o seguinte: olha, vocês estão se colocando na posição de juízes? Vocês estão tentando me julgar? Então deixa eu dar um conselho para vocês. Não julguem segundo a aparência. Não julguem pelo que vocês estão vendo. Julguem pela reta justiça. Aqui existe a necessidade de nós demonstrarmos que Jesus não entra em contradição consigo. Porque se você voltar à sua página da Bíblia aí, no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 1, você vai ver Jesus dizendo o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados. Então, o que nós vemos aqui é Jesus parece que se contradizendo, dizendo: olha, você tem uma forma certa de julgar, mas calma, não é para julgar. Vamos entender? Lá, Jesus está pregando e ensinando contra um julgamento hipócrita. Você lembra do contexto lá? Você está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão? Tem uma trave no seu? Você tem um caminho para você fazer. Você precisa tirar a trave do seu olho antes, para depois você se preocupar com o cisco no olho do seu irmão. Então veja, enquanto você tem uma trave no seu olho, você não está completamente apto a julgar o seu irmão. Então ele diz: já que você tem uma trave no olho do seu, já que você tem uma trave no seu olho, não julgue. Você não está apto para julgar. Porque se você julgar o cisco do olho do seu irmão, você será julgado pela trave que está no seu. Aqui, Jesus está condenando um julgamento superficial, um julgamento que não leva em consideração a verdade. Então ele diz o seguinte: não julguem pela aparência. Olhem os critérios que Jesus estava sendo julgado. A gente conhece a família dele. Que raio de julgamento é esse? Que argumento estranho. Ele não fez uma escola rabínica. Ele é discípulo de quem? Esse menino, quem que ele é mesmo? Ele tem autorização para fazer isso? De onde ele... Nazaré? Nossa, Nazaré? Como assim? Vai vir alguma coisa útil de Nazaré? No meio jurídico, e principalmente na internet,
Essa forma de argumentação é muito usada. Essa forma de argumentação se chama ad hominem. Ad hominem é quando você não ataca a ideia ou o argumento. Você ataca a pessoa que deu a ideia ou o argumento. Se você destruir a pessoa ou descredibilizá-la, você nem precisa lidar com o argumento. A pessoa pode ter falado uma verdade, mas se ela falou uma verdade e você conseguiu destruí-la, aquela verdade se torna mentira. Fazemos isso o tempo inteiro. E eles estão fazendo isso com Jesus. Veja, eles não estão contrapondo o ensino de Jesus. O argumento deles é: quem você pensa que é para ensinar desse jeito? Ai, ai, Jesus está nos ensinando que nós devemos discernir. Esse texto é um convite a tomar cuidado com uma atitude que nós precisamos fazer. Jesus diz o seguinte: vocês vão ser colocados em situações onde vocês vão ter que determinar e discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Isso também é julgar. Cuidado para não confundir com o julgar no contexto de dar uma condenação ou dar um veredito final. Mas ele está falando de discernir o verdadeiro do falso. Jesus não está julgando isso. Jesus não chama cristãos para absorverem qualquer tipo de mensagem irrestrita e acriticamente. Em nenhum momento Jesus chama para fazer isso. A Bíblia nos chama a atenção de um povo de Bereia, na verdade, os bereanos, que eles recebiam a palavra e eles iam lá ver se era verdade mesmo. Deixa eu ver se está tudo certo. Jesus não condena isso. Jesus não falou que a gente deve ouvir cegamente qualquer um, só porque essa pessoa fala que fala de Jesus. Jesus fala: vocês precisam aprender a discernir. Vocês precisam aprender a julgar. Mas quando vocês forem julgar, quando vocês forem discernir, quando vocês forem separar o certo do errado, façam isso através da reta justiça. Essa correção é essencial. Essa necessidade de julgamento é essencial porque existe uma falsa religião. Existe um falso evangelho que te chama a viver uma vida sem nenhuma mudança, um falso evangelho sem compromisso, um falso evangelho que te oferece paz, um falso evangelho que te oferece alegria, um falso evangelho que te oferece mundos e fundos aqui na terra. Ele só esquece de te oferecer a cruz para carregar. Isso é pecado para o falso evangelho. Sofrer é pecado para o falso evangelho. Passar necessidade é pecado para o falso evangelho. O que Jesus diz é o seguinte: tome cuidado. Não é só porque uma pessoa é gabaritada pelos homens que ela é apta a falar do verdadeiro evangelho. O reino de Deus não funciona assim. Esse julgamento continua até os dias de hoje e eu vou explicar para vocês por quê. Porque da mesma forma que Jesus nos chama a julgar o ensino, a julgar a doutrina e ver se o que está sendo dito é verdadeiro ou falso, as pessoas continuam julgando Jesus. As pessoas continuam achando que Jesus é um mentiroso. Jesus é uma farsa. Jesus não pode ser o que ele diz ser. Contanto, existem pessoas que empenham dias e dias e todo o seu intelecto argumentativo para poder descredibilizar, banalizar, calar e banir as palavras de Jesus de qualquer assunto público. Inclusive através de vias que a gente, como cristão, aceita muito e não deveríamos aceitar. Já ouviu algumas coisas do tipo: religião não se discute. Ora, quem disse? Jesus aqui está dizendo o seguinte: não, vocês precisam discutir isso. Discutir não no sentido de entrar em contenda, mas no sentido de discernir. Religião não se mistura com as outras coisas. Se mistura. Você precisa ser um cristão no seu trabalho. Você precisa ser um cristão na sua família. Religião e família se unem e se mistura. O cristão e o trabalho se mistura. O cristão e as finanças se misturam. O cristão e os relacionamentos se misturam. O cristão e a agenda se mistura. Será que seu Google Agenda vai me dizer que você é cristão? Ou não? As pessoas continuam julgando Jesus. Jesus é um mentiroso. Ou não. Jesus é um homem bom, pregou bem.
Como que eu ouvi esses dias na internet? Jesus é bom, o fã-clube que mata. Eu gosto de Jesus, só não gosto da igreja. A igreja é um problema sério. Os seguidores de Jesus são horríveis. Mas Jesus era um cara bacana, falava a coisa certa, pregava o bem. Então veja, não é Deus, é só um homem bom. Então eu posso só ignorá-lo. Quando eu achar que ele falou uma coisa boa, ok. Quando eu falar que o que ele falou não serve para mim, eu abandono. E nós precisamos julgar o ensino de Jesus. Você tem sido apresentado hoje a um evangelho. Como você está julgando essas palavras? Nós julgamos Jesus corretamente quando nós não reduzimos Jesus a um símbolo religioso. Nós julgamos corretamente Jesus quando nós não reduzimos ele à tradição, quando nós não reduzimos ele à cultura, quando nós não reduzimos Jesus a uma caixinha da nossa vida chamada religiosidade e nós enclausuramos esse Jesus lá e falamos assim, ó, nessa área você pinta e borda, nas outras eu me viro. Nós julgamos corretamente Jesus quando nós aceitamos que Jesus é verdadeiro no que ele diz ser. O que o Evangelho de João já nos mostrou sobre Jesus dizendo quem ele é? Jesus é o Verbo de Deus que estava com o Pai no início. Jesus é aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas. Jesus é a luz que entrou no mundo e as trevas não suportaram. No capítulo 2, Jesus é aquele que traz alegria quando acabou. Jesus é aquele que multiplica o vinho quando não tem mais. Ainda no capítulo 2, Jesus é aquele único capaz de purificar o templo e tirar as injustiças, as indecências que existem no meio de uma adoração. Jesus é o único que pode nos guiar numa adoração verdadeira ao Pai. No capítulo 3, Jesus é o unigênito do Pai, que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo 4, ele é a água viva que entra no seu coração e faz jorrar do seu coração uma fonte para a vida eterna. No capítulo 5, ele é o único que pode dizer a um homem, levanta e anda. Jesus é a última palavra em todas as coisas da vida. No capítulo 6, Jesus é o maná. Jesus é o único que pode sustentar a sua vida. Jesus é o pão verdadeiro, Jesus é o vinho verdadeiro, porque o pão é a carne dele, o vinho é o próprio sangue. Jesus é aquele que multiplica os pães. E agora, no capítulo 7, uma grande discussão está se levantando, porque Jesus está se demonstrando como a concretização da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos nos mostra o momento onde o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Qual é a sua reação diante do que Jesus tem dito ser para você? Você vai negá-lo? Você vai chamá-lo de mentiroso? Você vai abandoná-lo? Você tem todo o direito disso. Só não te aconselho. Você vai tratá-lo como um lunático? Alguém que se perdeu no personagem? Ou você vai de fato dobrar os seus joelhos, colocar o seu coração em contrição e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor é tudo isso que o Senhor diz ser. E se o Senhor é tudo o que o Senhor diz ser, quem sou eu para não reconhecê-lo como Senhor e Salvador de toda a minha existência, de cada centímetro quadrado, de toda a minha vida, de todo o meu tempo, de todo o meu dinheiro, de todas as minhas forças? Eu quero te amar, Senhor. Hoje o convite é esse. Não julgue segundo a aparência, julgue segundo a reta justiça. Prove e veja que o Senhor é bom. Amém. Bom, se esse julgamento aparece para revelar as coisas, nós vemos uma última coisa nesse texto, ao final dele. Nós vemos que Jesus propõe um caminho que separa.
Como assim um caminho que separa? A multidão está dividida, lembra? Alguns creem, outros acreditam que Jesus está falando a verdade, mas em algum momento ele tropeçou e ele está conspirando, ele acha que tem gente correndo atrás dele. No final das contas, o julgamento está dito, Jesus tem demônio. Outra parte da multidão, os mestres da lei, a autoridade, dizem o seguinte: Jesus é um mentiroso, ele merece ser calado, ele merece ser banido. É no meio dessa multidão de vozes que Jesus se levanta e a Bíblia diz que ele ergue a voz para dizer: ainda um pouco de tempo estou com vocês, depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Também não podem ir para onde eu vou. Com essa frase, Jesus atravessa aqueles homens como uma espada. Jesus está dizendo para os mestres da lei: vocês não têm nenhuma autoridade sobre mim. O julgamento de vocês não tem a menor possibilidade de me afetar. Por ser injusto, por ser incompleto e por ser aparente, o julgamento de vocês é inválido. Portanto, vocês não podem me achar. Vocês não podem me seguir. A multidão começa a se questionar: para onde será que ele vai? Será que ele está falando que ele vai para a terra dos gregos? Pregar para os judeus que estão vivendo entre os gregos? Para onde será que ele iria, que nós não poderíamos o achar? A cena se torna irônica, porque Jesus diz o seguinte: não é a minha hora. O Senhor Jesus é Senhor da sua própria morte. O Senhor Jesus se entrega a hora que Ele decidir se entregar. Essa autoridade joga a classe religiosa no chão. A multidão não entende. Os mestres da lei não entendem, mas Jesus, ao dizer que eles não poderiam segui-lo, ao dizer que eles não poderiam ir para onde ele estava, Jesus não está pregando uma ideia, Jesus está pregando um caminho traçado desde a eternidade, um caminho que passa pela obediência irrestrita à verdade e à vontade do Pai, um caminho que passa pela cruz e a abraça, um caminho que se entrega no madeiro e derrama sua vida, um caminho que segue até a sepultura e é sepultado. Um caminho que ao terceiro dia é ressurreto dentre os mortos, glorioso. Um caminho que durante 40 dias ele se mostra aos mais diferentes membros do seu povo. Um caminho que o faz voltar ao Pai em grande glória. Vocês não têm capacidade de me seguir. Gente, isso é uma afronta para a religião. Porque esse caminho te propõe uma coisa. Ou você segue o seu próprio caminho, ou você vai ter que aceitar o que eu estou dizendo. Porque o caminho de Jesus separa. O caminho de Jesus abre uma bifurcação na nossa vida a partir do momento que nós recebemos o verdadeiro evangelho. Ou você crê no que eu sou, o que digo ser, e me segue no meu caminho, ou você segue o seu caminho para onde quer que for, mas o seu caminho não pode te levar a mim. Você não consegue me seguir. Não são todos os caminhos que levam a Deus. É um único caminho, feito através do corpo e do sangue de Cristo. Por que esse caminho separa? Porque Jesus é a pedra angular. É a pedra que sustenta o edifício espiritual dos santos, ao mesmo tempo que ele é a pedra de tropeço, que faz com que as pessoas caiam. Jesus é o Salvador. E Jesus é o sumo julgador do mundo. Jesus cura. E Jesus fere. Para uns, o que Jesus diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês não podem. Vocês não têm condição de ir para onde eu estou. Mas sabe o que ele diz para outros? No próprio Evangelho de João, antes em Jeremias ele diz: vocês me procurarão,
e me acharão quando me procurarem de todo coração. A uns, vocês vão me procurar e não vão me achar. A outros, aqueles que aceitam a verdade de quem Jesus é, vocês vão me encontrar. Basta me procurar de todo o coração. Para uns, vocês não podem ir aonde eu estou. Vocês não podem me seguir. Para outros, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Daqui a algumas boas semanas estaremos no capítulo 14 de João e você vai poder ver essa frase. Ver como que Jesus se apresenta diante dos discípulos dizendo: por que vocês estão achando que eu vou deixar vocês órfãos? Vocês estão achando que eu vou abandonar vocês? Nesse mesmo capítulo de João, ele diz o seguinte: quando eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Para uns, vocês não conseguem me seguir. Para outros, fiquem tranquilos, eu venho buscá-los, para que estejamos juntos para sempre. Tomé não entende isso e pergunta a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Ah, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O escândalo da cruz, meus queridos, não é somente que ela exista. Sim, é um escândalo. O Deus verdadeiro morrer na cruz, nas mãos dos pecadores que Ele mesmo criou e tem capacidade de julgar, isso por si só é um escândalo, mas este não é o único escândalo da cruz. O escândalo da cruz consiste também na verdade de que a cruz divide pessoas. A cruz exclui sim pessoas. Não dá para seguir Jesus se você não quiser passar pela cruz, se você não aceitar o sacrifício dele na sua vida e se você não receber a sua cruz como recompensa e seguir a vida toda com a sua cruz, o caminho que Jesus seguiu. Esse caminho muitas vezes é um caminho parecido com o de Jesus, um caminho de escárnio, um caminho de morte, um caminho de abandono, um caminho de desprezo, mas é o único caminho para quem quer seguir Jesus. Não queremos ser desprezados, mas seguimos um Cristo que foi desprezado. Não queremos ser odiados, temos o direito e o dever de ser amado por todos e queremos ao mesmo tempo seguir um Jesus que foi odiado. Não achamos certo de ser desprezados, mas queremos seguir um Jesus desprezado. Não queremos sofrer nada na nossa vida, mas queremos seguir um Jesus que sofreu. O nome disso se chama falso evangelho, o nome disso se chama julgamento hipócrita. Não é isso que o Senhor faz. O Senhor diz: o meu caminho não é para todos, o meu caminho é para discípulos. O meu caminho não é para curiosos. O meu caminho não é para admiradores, o meu caminho é para discípulos. Aos discípulos Jesus diz: eu sou o caminho. Você sabe para onde eu estou indo. E você sabe que quando eu for, eu vou voltar para te buscar. Essa promessa não é feita a todo mundo. Essa promessa é feita para discípulos. Então entenda, querido, por mais que zombem de você, por mais que te ridicularizem, por mais que te desprezem, te tratem mal, te abandonem, por mais que você seja motivo de chacota, por mais que a sua vida pareça estar indo em direção a um precipício, nada disso é motivo para julgamento sobre quem Jesus é. O principal motivo para julgarmos, o principal argumento para julgarmos quem Jesus diz ser, é quando nós entendemos que Ele não é homem para que minta. E se Ele diz ser o que disse, de fato Ele o é. Então Ele merece toda a adoração, toda a obediência, todo o tempo, todo o dinheiro, todo o esforço, toda a vida.
Não apenas com palavras. Vida. Jesus, se Ele for Deus, merece a nossa vida. Bom, o que nós vimos aqui então nessa noite? O ensino de Jesus confronta. O ensino de Jesus revela. O ensino de Jesus separa. Sabe por que o ensino de Jesus confronta? Porque Ele ama. E Ele não se permite deixar aqueles que Ele ama viver em meio ao pecado ou à confusão de seus próprios caminhos. Fiéis são as feridas do que ama. Então, não se assuste, o Evangelho vai te ferir. O Evangelho precisa te confrontar. Você não pode receber um Evangelho que não te fale que você está errado. Se Deus te ama, Ele precisa te falar: filho, você está errado. Você precisa me seguir, abandone esse caminho. O Evangelho de Jesus, o ensino de Jesus revela porque Ele cura. Como um bom médico que antes de aplicar a cura, Ele te dá o diagnóstico do que você tem. Você já foi num médico e o médico te receitou algum remédio, mas sem falar o que você tem? Não, o médico primeiro fala: olha, você tem isso. Esse é o seu problema. Aqui está a solução. Para que o Senhor possa se apresentar como a solução e o caminho da sua vida, Ele precisa revelar o seu problema. De fato, nós precisamos nos julgar e nos percebermos pecadores, para que a graça de Deus faça sentido para nós. Nós precisamos revelar o que há de pior em nós, para que o próprio Cristo revele o que há de melhor nele, e que através da sua morte imerecida, nós possamos ter uma vida imerecida. O ensino de Jesus separa, sim. Jesus não é completamente inclusivo. Não confunda, Jesus aceita todos os tipos de pessoas. Mas Jesus não aceita todas as pessoas. O Evangelho de Jesus precisa separar. Você lembra da palavra santo? O que ela significa? Separado. Separado para uso divino. O Evangelho precisa te separar. Separar não numa bolha gospel, mas separar você para uso divino. Separar a sua agenda para uma agenda divina. Separar a sua vida para uma vida divina. Separar o seu tempo para um tempo divino. Separar as suas capacidades, as suas habilidades, as suas forças para uso divino. Separar a sua inteligência, o seu raciocínio e todas as outras dádivas que o Pai te deu. Separar para uso divino. Deus te criou para a glória dele e Ele quer te separar para te usar. Então, o confronto de Jesus, o Evangelho de Jesus, o ensino de Jesus separa, porque Ele salva. E o que é a salvação? Senão a separação dos nossos pecados, senão o arrancar-nos do nosso próprio caminho e nos colocar no caminho, na verdade e na vida de Jesus. Isso não é fácil, meus queridos. Viver numa época de julgamento, onde ao mesmo tempo nós precisamos julgar corretamente e ao mesmo tempo precisamos saber que muito provavelmente vamos ser julgados injustamente, vamos ser julgados pela aparência, isso não é fácil. Mas sabe por que nós podemos trilhar esse caminho? Porque é um caminho que Cristo venceu. Você está passando por injustiça na sua vida? Cristo também. Cristo venceu. Você está passando por dores? Necessidades, tristezas, angústias impossíveis de serem curadas. Cristo passou por isso e Cristo venceu. Você tem passado por alguma necessidade espiritual, emocional, talvez até física? Cristo também. E Cristo venceu. Você está sendo abandonado pelos que você conhece? Cristo também foi. E Cristo venceu. Nós trilhamos um caminho de um Cristo que venceu. Isso faz com que nós sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A cruz não é o fim do nosso caminho, a cruz é o começo do nosso caminho.
Nosso caminho se separa do caminho do mundo, mas o caminho do mundo não conduz a Deus. Então, ser separado do caminho do mundo é ser conduzido a Deus. Jesus nos conduz para casa. Jesus nos conduz para Ele. Nesse momento, então, eu quero, de fato, te convidar para nós termos um momento muito importante, tendo em vista esta verdade. Eu quero chamar os músicos aqui à frente e nós vamos fazer uma oração cantada. E nós vamos cantar de fato que Cristo venceu. E o refrão dessa música precisa encher seu peito e sair do seu coração com toda a força, dizendo: nós lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Nós não conhecemos o amanhã, mas nós sabemos o que Ele já fez. Nós lutamos batalhas que Cristo já venceu. Eu quero te convidar então a ficar em pé. E eu quero te convidar a participar desse momento com todo o sentimento, com todo o entendimento e com toda a força, em nome de Jesus.